Bom, irmãos, nesse domingo nós temos a missa dos finados, né? Chamada assim também. Esse nome a gente coloca como comemoração de todos os fiéis defuntos. A igreja, nesse dia, autoriza um padre a celebrar até 3 missas especiais. Eu tentarei ensinar o máximo possível sobre esse tema de finados e fiéis defuntos, que ele traz lembranças de nossos parentes, né? Pais, avós, bisavós, amigos que já se foram. Então vamos falar aqui um pouco da história do Dia dos Finados. Essa comemoração, ela começou no dia 13 de maio de 609 ou 610, não está bem claro isso, quando o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão. Panteão é um templo romano em honra de todos os deuses, né? E aí ficou também para Maria e os mártires. Então, o Papa Bonifácio IV, ele nasceu em Valéria, né, 550, e morreu em Roma no dia 8 de maio de 615. Ele foi um monge beneditino, eleito 67º Papa no dia 25 de agosto de 608. Então, entre o ano 1000 e 1009, o santo Odilon, que era abade de Cluny, introduziu a festa nos mosteiros de sua jurisdição. E ali ficou escolhido o dia 2 de novembro, para que ficasse bem próximo da festa de todos os santos. Repousa sobre nós, sobre todos nós. Então vamos falar aqui da geografia do além. Isso aí eu peguei uma pesquisa baseada no livro de Diego Lopes da Silva, tá? São João Paulo II, ele desenhou a geografia do além como vários estados e não lugares físicos. A divisão desse espaço havia se consolidado em 5 âmbitos a partir de Santo Tomás de Aquino. Os lugares são esses aqui. O céu é um estado de felicidade suprema e definitiva. A Bíblia localiza o céu no Jardim do Éden, né, onde Adão e Eva foram expulsos. Esse pecado é eliminado pelo batismo. Depois nós temos o inferno. Inferno vem do latim infernus, né, ou seja, significa o que está embaixo. Representa a condenação eterna dos que morrem no pecado mortal por livre escolha. Por exemplo, a separação eterna de Deus. Depois nós temos o purgatório. Esse purgatório ele é destinado às almas dos que morrem na amizade de Deus. E embora seguros da salvação eterna, ainda precisam de purificação para entrar no paraíso. Purgatório significa justamente isso, purga, né? Limpeza, tá certo? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1032, diz que ajudá-los está nas mãos dos vivos, né? Que podem rezar por eles, ou seja, oferecer missas, indulgências e fazer penitência, porque depois que eles vão para eles, por eles mesmos não podem mais fazer nada. No catolicismo, a purificação no purgatório, determinado pelo Papa Gregório o Grande em 593, levou 850 anos para se tornar um dogma oficial. Isso aí só foi se dar lá no Concílio de Florença em 1439, tá bom? O outro local é o limbo das crianças. Essa palavra limbo vem do latim limbus, ou seja, borda, margem, né? Uma teoria teológica que descrevia um estado intermediário para crianças que morriam sem batismo. Ali, elas não sofreriam os tormentos eternos, mas também não veriam a face de Deus. Essa doutrina não é um dogma de fé, certo? Mas ela foi divulgada pela Igreja. A Igreja Católica, no entanto, eliminou o limbo, pois ele refletia uma visão excessivamente restritiva da salvação. O limbo nunca foi considerado um dogma da Igreja.
e não é mencionado no catecismo. É bom que você saiba disso, tá? Depois nós temos o limbo dos justos. O catecismo fala em infernos, no plural, certo? Aonde Jesus desceu após a morte, antes da ressurreição, no estado em que estavam os que morreram antes dele, ou seja, os justos e pecadores. E ali consolidou-se a noção do limbo dos justos, no qual ali moravam os profetas e os patriarcas. Tá? Tem essa diferenciação. Nós vamos fazer agora um tópico. Por que nós, católicos, rezamos pelos mortos? Rezar pelos mortos é um ato de caridade. Nós comemoramos nossos mortos no dia dos finados, que é 2 de novembro, e na verdade eles ainda estão vivos numa outra vida junto de Deus, que não se acabará. Diz lá em Sabedoria 2, no versículo 23, esse livro da sabedoria também não está na relação dos livros canônicos da Igreja Protestante. Então lá ensina que os justos, os que perseveram na fé, não morrem. Diz lá, ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Isso também vem do segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículo 41 a 46. É mais um livro que está no cânon da Igreja Católica, da Bíblia Católica, mas não está na Bíblia dos protestantes, tá? Esse livro ele só entrou para a nossa Bíblia no Concílio de Trento em 1546, tá certo? Vamos falar aqui de nossas incompreensões, aquilo que a gente não compreende direito ainda sobre esse tema. Diante da morte, muitas vezes nos vem a revolta. Aí as pessoas dizem, por que Deus não fez nada? Você lembra que Marta e Maria também disseram isso a Jesus, né? Quando da morte do irmão delas, o Lázaro. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Também vem a incompreensão. Se alguém devia morrer, não deveria ser ele. Por que não morreu aquele outro, que é bandido, que é assassino, que é isso, que é aquilo? Só faz mal. Então, o catecismo da Igreja Católica ensina os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Esse é o parágrafo 1030, tá? Vamos ver aqui. O que significa o purgatório? O purgatório está na Bíblia. Purgatório é o local onde ficam as almas dos que morrem em estado de graça, isto é, sem pecado mortal, mas com penas temporais, tá? Que ainda precisam ser expiadas, perdoadas, né? São os chamados pecados veniais, né? Porque tem os pecados mortais, que é terrível, e tem os veniais, são os pecados leves, vamos dizer assim. Então diz lá no Apocalipse 21, no versículo 27, nela, a cidade eterna, não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A Constituição Apostólica Doutrina das Indulgências diz o seguinte: a doutrina e o uso das indulgências vigentes na Igreja Católica há vários séculos encontram um sólido apoio na revelação divina, a qual, vindo dos apóstolos, irá se desenvolve na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Enquanto a Igreja, no decorrer dos séculos, tende para a plenitude da vida divina, até que se cumpram nelas as palavras de Deus. Isso aí está na Constituição Dei Verbos 8, né? Lá do Papa Paulo VI, em 1967. Então, indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados já perdoados. Quanto à culpa
que o fiel, devidamente disposto e em certas condições determinadas, alcança por meio da igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmo e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, sequelas dos pecados. Catecismo 1498, parágrafo, né? A pena temporal é distinta da culpa do pecado venial, mas ela tem uma ligação com esta. A pena temporal do pecado é a privação temporal daquela perfeição da comunhão com Deus que a pessoa poderia ter e de fato teria se não tivesse pecado, ou se, tendo pecado, sua conversão fosse completa. Tá bom? Então, indulgência é o perdão fora dos sacramentos e da pena temporal devida para a justiça de Deus pelos pecados que foram perdoados, ou seja, do mal causado como causa do pecado já perdoado. Aqui nós temos depois quais são as condições para ganhar a indulgência plenária, né? Para si ou para outras, para a alma, né? Que você está pedindo. Mas como eu vou colocar isso aí tudo lá na descrição do vídeo, lá embaixo, tá certo? Aí você vai lá e vê isso aí, tá bom? Eu procurei resumir bastante as informações sobre esse assunto para que você pudesse assimilar um pouco mais, tá? Mas vá na missa e os padres acrescentarão mais detalhes sobre o tema. Pegue a vela também, tá certo? E não deixe de visitar o cemitério. Se você não tiver ninguém ou se os seus mortos estiverem longe, mas vá, acenda pelos que estão ali naquele cemitério enterrados, tá bom?